Temos falado sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Chegou a hora de falarmos sobre sola fide. Para isso, volte comigo na história. À época da Reforma Protestante, havia no coração de Lutero uma grande questão. A questão era a seguinte: o que eu faço para ser salvo? Você deve estar dizendo, isso é fácil, pastor, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois bem, na vez passada, no vídeo passado, eu falei sobre que o pecador é salvo somente pela graça de Deus. Mas a ênfase é pela graça mediante a fé. Sola gratia nós já vimos no vídeo anterior, agora mediante a fé. Isto é, sola fide. Vamos lá. O que significa, então, sermos salvos pela fé? Isso é, mediante a fé. Significa que não somos salvos por méritos pessoais, não somos salvos pelas obras que realizamos, tampouco pela mediação de um grande líder, ou ainda pela mediação de uma igreja, sendo ela a detentora da sua salvação. Não, aí em hipótese alguma. A justificação pela fé não é bem compreendida no meio evangélico moderno, gente. Tem muita gente que não entendeu. Muitas igrejas hoje, infelizmente, têm um entendimento que muito se assemelha àquilo que era ensinado lá no período medieval pela Igreja Romana. Algo relacionado à justificação pelas obras que você realiza. Algo ligado a mérito. Faz isso que Deus te abençoa. Dê dinheiro para a igreja que Deus te abençoa. Ou ainda obedece o seu pastor porque ele é um ungido de Deus, né? É um semideus, né? Entendeu? Ou não que você não deva obedecer, né? Mas é uma crítica a um tipo de ministério que existe que oprime as pessoas. Vamos lá! O que é importante você saber é que eu e você não somos tão bons quanto nós imaginamos ser, gente. Eu quero destacar que é comum você ver nas pessoas um senso de bondade mais forte do que verdadeiramente as pessoas são boas. Eu digo que às vezes é uma visão um pouco amenizada e distorcida verdadeiramente de quem nós somos. Há pessoas que dizem assim, não sei se você já ouviu isso, tem gente do bem, gente da família como nós e gente do mal, ladrões, assassinos, corruptos, gente que não presta, né? Gente que faz maldades, ok, isso existe realmente, tá? Contudo, todavia, entretanto, essa postura, ainda que sem perceber, ela demonstra que geralmente nós nos colocamos como se fôssemos melhores do que outros. E aí eu quero me voltar para a palavra de Deus, porque isso contrasta radicalmente com aquilo que o apóstolo Paulo falou na carta aos Romanos. Qual é a condição do homem? Todo homem. Não estamos aprovando as maldades do mundo, mas qual é a condição do homem de uma maneira geral? Primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo diz o seguinte: a gravidade do pecado dos gentios. Os judeus devem ter esfregado as mãos e disseram assim, é isso mesmo, Paulo? Pega os gentios, que eles são pecadores. E aí no segundo capítulo, Paulo diz, vocês judeus são tão pecadores quanto os gentios. E aí Paulo caminha para o capítulo 3, onde no verso 10 ele diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Resumo, só há um tipo de pessoa no mundo. Que tipo? Pecadores. Por isso, a grande ênfase da Reforma Protestante foi como eu, pecador, posso ser aceito, posso ser salvo por um Deus que é justo e que é santo. Ora, se ele é justo, ele deve punir pecadores, né? Porque se ele levar para o céu pecadores sem a devida punição, então ele seria injusto. Vamos lá. O protestantismo nasceu a partir da luta pela doutrina da justificação pela fé, sola fide. Vou explicar. Martinho Lutero definiu que essa doutrina da justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja fica em pé ou a igreja cai. O artigo pelo qual a igreja se sustenta ou ela tropeça e esmorece e acaba. Por esta razão, é importante conhecer, então, o que significa sola fide. A doutrina da justificação pela fé, meus amados irmãos, ela é cardeal, ela é fundamental para se entender a salvação que temos em Cristo. Então vamos lá. É importante deixar claro que ninguém poderá ser justificado diante de Deus, no tribunal de Deus, pelo cumprimento da lei.
Por que não, pastor? Primeiro lugar, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser Jesus Cristo. Segundo lugar, porque ninguém é justificado pela lei. Porque não é função da lei salvar ou função da lei justificar. Na verdade, a lei nos foi dada apenas para apontar o pecado. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 3, verso 19. Diz assim: a lei nos foi dada para calar nossa boca, ó, e para mostrar que o homem é culpado perante Deus pelo seu pecado. Para isso a lei nos foi dada. Leia e você vai comprovar. Romanos 3:22 está escrito assim, que a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. A expressão mediante a fé demonstra a instrumentalidade da fé. Portanto, a fé é o instrumento pelo qual tomamos posse da justificação. Vou explicar, hein? Eu destaco que a fé não é contada por Deus em lugar de justiça, gente. Presta atenção. A fé é o instrumento pelo qual a justiça de outro, isso é, a justiça de Cristo, eu tomo posse dela. Eu devo lembrar você que não há um justo, nenhum sequer, é o que diz a carta aos Romanos. O único que cumpriu toda a lei e andou nesta terra como justo foi Cristo. Portanto, isso significa que não podemos nos apropriar da justiça de Cristo se não for unicamente pela fé. Por tudo isso, a justiça de Deus, não a justiça condenatória, mas a justiça salvadora, se manifestou pela graça, através da obra de Cristo, isto é, através da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. É desta forma, e somente desta forma, que Deus justifica pecadores que creem em Jesus. Como está escrito, Romanos capítulo 3, dos versos 21 a 24. Deus os declara justo com base no que Cristo fez por nós. Deve ficar claro, meus amados, que fomos considerados justos por imputação, mediante a fé. Devemos entender que imputar é o ato de colocar na conta. Ou seja, crente é justo, apesar de ainda ser pecador. Isso porque, pela fé, nos apropriamos da justiça de Cristo. Isto é, pela fé foi colocado em nossa conta a justiça de Cristo. Por conta disso, Lutero dizia que nós somos, ao mesmo tempo, justos e também pecadores. Desta forma, Deus pode salvar pecadores, tornando-se um Deus justificador e ainda assim Deus permanece justo. É o que está escrito em Romanos capítulo 3, verso 26. Diz assim: Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. A justificação pela fé é um ato livre da graça de Deus, por meio da qual Deus perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos a seus olhos, com base na justiça de Cristo, que a nós foi imputada e recebida pela fé. De maneira que eu me aproprio da justiça de Cristo. De que maneira? Pela fé, somente pela fé, sola fide. Calvino dizia que a fé é a boca pela qual nos alimentamos. Ninguém que acaba de comer aquela refeição bem gostosa, sabe? Diz assim, ainda bem que eu tenho boca. Não, o elogio sempre é para a comida, né? Você diz, olha, que comida saborosa. Porque é a comida que nos sustenta, é a comida que nos nutre. Para facilitar o seu entendimento, vou dar um outro exemplo. A fé é como as mãos de um mendigo, que se estende para receber algo de uma pessoa que está lhe oferecendo. Entendeu? Esse mendigo estende a mão, não porque a mão dele, se ele não tivesse mão, alguém pode imaginar, ainda bem que ele tem mão. Não. Olha bem, as mãos dele, ainda que se estendam, estão vazias. Mas o que ele recebe é o que ele precisa. Assim é a fé. Nós nos apropriamos daquilo que Deus nos deu. A justiça de Cristo. O que está escrito acerca de Abraão, preste atenção. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Romanos 4:3. Versos 4 e 5 ainda diz assim: ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Deu para perceber?
Não é mérito seu, é o que Cristo fez e colocou na nossa conta, a sua justiça. Lutero deu ênfase a essa doutrina, amados, por uma descoberta pessoal. Existe um livro escrito por ele, no caso, né, falando da vida de Lutero, que a justiça de Deus aterrorizava Lutero. Nesse livro relata que Lutero tinha uma certa ira de Deus por conta da justiça divina que o atormentava. Lutero passava boa parte do seu tempo orando, jejuando, fazendo boas obras para ser aceito por Deus. Só que isso não aquietava a alma dele. Lutero tinha um conselheiro chamado Staupitz, e ele chamava esse conselheiro e confessava todos os seus pecados, até aqueles pecados considerados mais insignificantes. A ponto do conselheiro dizer a ele: Lutero, para com isso. Você vive confessando pecados, você só peca, peca e peca. Mas era exatamente assim que Lutero se enxergava, que ele se via assim, só pecando. E por conta disso, Lutero nutria uma fúria velada dentro dele contra um Deus que pune pecadores e que sabe que esses pecadores não conseguem deixar de pecar, ainda que sejam regenerados. Até que o dia Lutero descobriu que a justiça de Deus na carta aos Romanos não é castigo de Deus, e sim a provisão divina para a nossa redenção. Lutero compreendeu que Deus justifica pecadores pela fé em Cristo. Lutero chama essa justiça de justiça passiva, isto é, Deus não está atacando, mas Cristo recebeu o castigo para a nossa redenção. Ele diz que, através desta justiça, chamada justiça pacífica, Deus, de forma misericordiosa, ele justifica-nos pela fé. Sola fide, amados, é necessário você compreender, somente pela fé nós podemos ser justificados. Romanos capítulo 5, verso 1, que diz que temos paz com Deus pela fé. Isto é, fomos justificados pela fé. Por isso, outrora estávamos em guerra, os nossos membros guerreavam contra Deus. Mas agora fomos justificados pela fé em Cristo. Isto é, nos apropriamos da justiça de Cristo, que foi a nós imputada pela fé, mediante a fé. Muito diferente do que várias pessoas entendem, que precisa ser feito algo. Não, quem fez foi Cristo. Por isso nós somos considerados justos no tribunal de Cristo, porque a nós foi imputada a justiça dele pela fé. Que Deus te abençoe e que você compreenda que o fato de sermos justificados pela fé não faz de nós pessoas que, então, se eu sou justificado pela fé, eu posso continuar pecando. Não. Não é bem isso. Você ser justificado pela fé é só pela fé e somente pela fé, porque o profeta Isaías diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus. Significa que o melhor de nós é um trapo diante de Deus, ok? Deu para entender? A nossa justiça é um trapo, por isso nós temos que ser justificados pela fé em Cristo. Isso é, a justiça dele é que é imputada a nós, mediante a fé. Sola fide! Que Deus te abençoe, que você possa ter compreendido. Se você gostou, dá o clique aí, dá um joinha e compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, quando falaremos sobre solos Cristos. Te aguardo.